A Hora do Pesadelo, 1984. Imagine não conseguir fugir, nem mesmo enquanto dorme. Seus piores medos ganhando forma no único lugar onde você deveria estar seguro, os seus sonhos. Em 1984, o Scream mudou para sempre o cinema de terror com um dos assassinos mais icônicos da história, Fred Krueger. Um ser deformado, com um passado sangrento, uma luva de lâminas afiadas e um poder que vai além da compreensão humana. Neste vídeo, vamos atravessar juntos as fronteiras entre o mundo real e o mundo dos sonhos, revisitando cena por cena o clássico A Hora do Pesadelo. Você vai acompanhar em detalhes como um grupo de adolescentes da pacata cidade de Springwood começa a ser perseguido por um assassino que só ataca quando eles estão dormindo. Vamos explorar como cada morte é construída, o jogo psicológico, as armadilhas oníricas e, claro, o icônico visual e comportamento de Fred. Prepare-se para uma verdadeira viagem ao terror dos anos 80, com sangue, sustos práticos, efeitos especiais criativos e aquele clima de paranoia que só o cinema dessa época conseguiu criar. E o mais importante, vamos mergulhar fundo na mente de cada personagem, entender o trauma coletivo e mostrar por que esse filme se tornou um marco que gerou inúmeras sequências, remakes e uma legião de fãs ao redor do mundo. Então, antes de continuar, só te faço uma pergunta. Você tem certeza que está acordado? A cena de abertura mergulha o espectador num ambiente soturno e opressor. Um caldeirão crepitante, correntes de vapor e sombras dançando nas paredes de um porão abandonado. Gritos metálicos ressoam conforme mãos tremulantes prendem uma luva feita de metal, um maçarico, lâminas retorcidas, o som cortante do frio se torcendo em aço. Apenas fragmentos, cortes rápidos, sem revelar rosto, até que a luva é colocada, o pesadelo se materializa. Essa montagem inicial define Fred Krueger como uma presença implacável e quase sobrenatural. Cortamos para a noite em Springwood. DJ Glenn Lund encerra sua transmissão de rádio local com rock suave, enquanto Nancy Thompson, estudante modelo, dirige para casa. O lar de Nancy é acolhedor, mas a tensão no ar. Sua mãe, Marge, relembra Montgomery Krueger, o assassino de crianças que escapou por um detalhe legal e foi linchado pelos pais das vítimas. Fred virou lenda urbana, queimado até a morte no porão da fábrica. Mesmo morto, dizem que ele aparece nos sonhos. A atmosfera suburbana parece tranquila, mas o medo cresce à sombra das lendas. Quando Nancy chega, jantam em silêncio, um desconforto palpável. Ela observa a mãe estremecer quando passa pelo porão restaurado, agora limpo. O passado residual daquele local assombra a casa sem dizer palavra. Instantes depois, Tina Gray, amiga de Nancy, dorme profundamente em seu quarto. A câmera revela posteres de bandas, cortinas que balançam e o relógio marcando 3 horas da madrugada. O silêncio, interrompido apenas por um murmúrio abafado, se transforma gradualmente em um sonho febril. Tina se vê num corredor escuro, metal e tubulações ecoando ao redor. Ela corre e tenta escapar. A respiração acelerada, o relógio marcando o compasso da sua própria pavor. Fred aparece, chapéu fedora, suéter listrado, luva com lâminas, limpando o chão, próximo de sua vítima. Ele avança, olhos vazios, sorrisos sardônicos. O mundo de Tina oscila entre real e onírico. Ela grita, mas está presa, movendo-se em câmera lenta. A lâmina rasga sua carne. Ela acorda, suando, ofegante. Mas algo está fora de lugar. A porta da geladeira está entreaberta. O rádio do porão liga sozinho. O vento sopra dentro de casa e a camisola de Tina tem um furo, melado de sangue. Talvez um corte real em um sonho tangível. Ela visita a mãe na cozinha, confusa, perturbada, mas Marge assegura que são apenas fragmentos do sono. Na escola, Tina confessa aos amigos, Nancy e Glenn, seus pesadelos recorrentes. Nancy parece desconfortável. Ela se recorda de seu sonho também, e quando Tina menciona o homem no fedora, Nancy se arrepia. Ela tenta rir para afastar o medo, mas algo no olhar dela denuncia sua angústia. Eles decidem fazer uma vigília. Tina passa a noite acordada com a ajuda de Nancy e Glenn. Seu olhar é fixo,
olhos pesados, isolada no quarto mal iluminado. O silêncio é absoluto até o relógio marcar novamente 3 horas. Tina se levanta, titubeante, sente sono. Ela desce calma e silenciosamente até a cozinha. A câmera segue os movimentos vagarosos dela. Cada passo ressoa. No corredor, a luz pisca antes de se apagar. O interruptor falha. A campainha soa, sem que haja alguém. O telefone toca, mas não há nada além de estática. Tina volta para seu quarto, mas o ambiente mudou. Móveis parecem deslocados, o espelho ora refletindo sombras que não existem. O som dos seus passos ecoa. Ela se deita e fecha os olhos, buscando segurança. No entanto, o pesadelo retorna de forma implacável. Elaine a vê refletida no espelho. Um estrondo no armário, a lâmpada tremula, e novamente corredor sombrio e metálico. Fred emerge num close aterrador, os olhos contorcidos, a luva brilhando. Ele avança e seu golpe corta o sonho, e a realidade. Tina grita, acorda, mas há cortes reais em seu braço, finos e precisos, enquanto sua respiração ofegante ecoa na escuridão. Corre-se para a meia-noite, cerca de 3h30. Tina desaba no chão do quarto, lágrimas e sangue misturem-se. Nancy entra aos prantos, chamando por ajuda. A mãe chega e, em choque, observa a filha desaparecida. O quarto está vazio, apenas a cama revirada e manchas vermelhas secas no lençol. No dia seguinte, a polícia invade a cena. Detetive Donald Thompson examina o quarto. Ele ouve sobre marcas que parecem ter sido feitas por uma lâmina a partir de dentro do sono. O clima de incredulidade se espalha, mas há um olhar fixo na mãe de Nancy, que lembra a morada do passado em seu olhar. Nancy observa a movimentação, mas se distancia. Ela sabe que o pesadelo é real demais para ser ignorado. A narrativa se constrói até aqui, entre sonhos conturbados e uma realidade que se mistura com o horror. A cada som, um rangido, um clique de lâmpada, um sussurro, o espectador sente-se pendurado entre o sono e o medo. Após o brutal assassinato de Tina, a atmosfera Springville se torna ainda mais sufocante. Rod Lane, namorado de Tina, torna-se o principal suspeito. A polícia não hesita. Eles o caçam pelas ruas da cidade até encontrá-lo escondido entre os arbustos de um parque. Rod tenta se explicar. Diz que viu algo impossível. Tina sendo atacada e cortada no ar por forças invisíveis, mas ninguém acredita. Com um grito de desespero, ele é algemado e levado à prisão. Enquanto isso, Nancy, ainda abalada com tudo que presenciou, tenta retomar sua rotina, mas algo dentro dela sabe que aquilo está longe de acabar. As noites seguintes são um verdadeiro tormento. Nancy começa a lutar contra o sono, se recusando a fechar os olhos por mais de alguns segundos. As olheiras se aprofundam, a pele fica pálida, os gestos ficam mais trêmulos. Glenn, seu namorado, tenta confortá-la, mas ele mesmo começa a perceber que algo anormal está acontecendo. Nancy relata os pesadelos recorrentes, sempre com aquele homem deformado, vestido com um suéter listrado de vermelho e verde, com garras de metal presas numa luva. Ela descreve as queimaduras na pele, a voz rouca, a risada macabra. Em uma manhã, ao chegar na escola, Nancy adormece durante a aula de literatura. Subitamente, ela se vê nos corredores vazios do colégio. As paredes parecem respirar, e ecos distantes de passos metálicos a fazem correr em desespero. Ela segue um rastro de sangue que a leva até o corpo de Tina, envolto em um saco plástico transparente, sendo arrastado por algo invisível. Nancy grita, tenta fugir, mas acaba sendo surpreendida por Fred Krueger, que a persegue pelos corredores, arranhando as paredes com suas garras, deixando faíscas por onde passa. Assustada, ela acorda subitamente na sala de aula, gritando diante de todos. Humilhada, ela decide fazer uma visita até a cadeia onde Rod está preso. Conversando através das grades, ela percebe o terror estampado nos olhos dele. Rod conta que também sonhou com o mesmo homem e agora teme adormecer de novo. Naquela noite, Nancy se tranca no banheiro, lavando o rosto na esperança de permanecer acordada. Quando fecha os olhos por apenas alguns segundos, Fred aparece dentro do espelho, forçando a passagem para o mundo real.
Ela grita, e sua mãe, Marge, entra preocupada, mas Nancy apenas pede: não me deixe dormir. Na prisão, Rod tenta resistir ao sono, mas o cansaço o vence. Durante o pesadelo, Fred surge silenciosamente dentro da cela. Sem que Rod possa reagir, um lençol se enrola sozinho em torno de seu pescoço. O tecido se aperta cada vez mais, erguendo Rod até o alto, pendurando como uma marionete macabra. Os gritos de Rod ecoam em vão. Quando os policiais chegam, é tarde demais. Eles encontram seu corpo já sem vida, balançando de forma sinistra sob a luz fraca da cela. Para os olhos de todos, um suicídio inexplicável. O funeral de Rod é carregado de tensão. Nancy observa o caixão ser enterrado, mas seu olhar está distante, perdido nas imagens que só ela consegue ver. Após o enterro, ela começa a investigar mais a fundo. Algo está muito errado. Ela confronta sua mãe, exigindo respostas. Marge, inicialmente relutante, acaba cedendo. Revela que o homem dos sonhos de Nancy é Fred Krueger, um assassino de crianças que aterrorizou Springwood anos atrás. Marge conta que Fred foi capturado, mas libertado por uma falha técnica no processo judicial. Revoltados, os pais das vítimas decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Eles o localizaram em sua velha caldeira, o encharcaram com gasolina e atearam fogo. O cheiro de carne queimada nunca saiu da memória de Marge, mas o que ninguém imaginava é que Fred voltaria, agora caçando suas vítimas nos sonhos. Determinado a encontrar uma solução, Nancy aceita participar de um estudo do sono em uma clínica especializada. Conectada a monitores que registram suas ondas cerebrais, ela adormece sob supervisão médica. Durante o sono, os aparelhos enlouquecem. Os batimentos cardíacos disparam, as ondas cerebrais atingem níveis altíssimos e os médicos tentam acordá-la. Quando finalmente desperta, Nancy está ensanguentada, com cortes no braço e segurando algo que não deveria estar ali, o chapéu velho e gasto de Fred Krueger, com o nome dele escrito à mão. Nancy então decide que precisa enfrentar Fred de frente. Ela desenvolve um plano para capturá-lo no mundo real. Pede a ajuda de Glenn, pedindo que ele fique de guarda enquanto ela tenta puxar Fred para fora do pesadelo. No entanto, Glenn, exausto e cético, acaba adormecendo também. Enquanto ele dorme, Fred o ataca em um dos momentos mais brutais do filme. Glenn é sugado para dentro de sua própria cama, como se o colchão tivesse vida própria. Uma enorme fonte de sangue jorra para o teto, pintando o quarto inteiro de vermelho. Os pais de Glenn, chocados, tentam entender o que aconteceu, mas só restam os gritos e o desespero. Sozinha, Nancy coloca seu plano em ação. Ela prepara armadilhas caseiras pelo quarto, martelos presos no teto, fios de tropeço, bombas improvisadas com lâmpadas quebradas. Quando finalmente adormece, ela mergulha novamente no caldeirão de horrores, onde Fred espera. Ela o provoca, corre pelos corredores enferrujados, conduzindo de volta até sua casa. Com todas as forças que restam, Nancy consegue puxá-lo para o mundo real. Fred surge em sua forma corpórea, sendo atingido por explosões e armadilhas. Enfurecido, ele persegue Nancy pela casa, até que ela o atrai para o porão, onde o incendeia. As chamas engolem o assassino, mas ele desaparece logo depois. Quando Nancy sobe as escadas, pensando estar livre, Fred surge novamente no quarto de sua mãe. Ele a envolve em chamas, puxando-a para dentro da cama em uma cena surreal e angustiante. Nancy, exausta, se dá conta de que a única maneira de derrotá-lo é retirar sua energia. Ela se vira para Fred, encara-o com firmeza e diz: "Eu não tenho mais medo de você." Com essas palavras, Fred perde sua força. Ele avança numa última tentativa, mas desaparece no ar, como poeira. Tudo parece voltar ao normal. O céu está claro, as cores são suaves. Nancy sai pela porta da frente e encontra seus amigos, Tina, Glenn e Rod, todos vivos, como se nada tivesse acontecido. Nancy entra no carro conversível de Glenn, mas ao dar partida, o teto sobe automaticamente, agora com as listras verde e vermelha, as cores de Fred.
As portas trancam sozinhas, o veículo acelera descontrolado, enquanto as crianças pulam corda na calçada, cantando melodia sinistra. 1, 2, o Fred vem te pegar. No instante final, a câmera foca a figura de Marge acenando na porta, até ser puxada violentamente por Fred através da janela da porta, de forma rápida e grotesca. Um último grito ecoa. Tela preta. Fim. Além de ser um marco definitivo no gênero terror, A Hora do Pesadelo, 1984, também serviu como um grande trampolim para muitos dos nomes envolvidos na produção, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Começando pelo criador desse pesadelo, o diretor Wes Craven, um mestre do horror que já vinha deixando sua marca desde os anos 70. Seu primeiro grande trabalho foi Aniversário Macabro, 1972, um filme independente e extremamente violento para a época, que mostrava seu talento para criar tensão com baixo orçamento. Depois disso, Craven dirigiu Verão do Medo, 1978, um suspense com clima sobrenatural. Já nos anos 80, ele continuou inovando com produções como A Maldição de Samantha, 1986, um terror com pitadas de ficção científica, e Choquer, 100.000 Volt Terror, 1989, que misturava horror sobrenatural com humor sarcástico. Ele também explorou o terror voodoo e A Maldição dos Mortos-Vivos, 1988, e a ficção científica em Convite para o Inferno, 1984. Nos anos 90, Craven criou o metalinguístico O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, 1994, onde trouxe Fred Krueger para o mundo real de forma criativa. Logo depois, revolucionou o gênero slasher com Pânico, 1996, dando nova vida aos filmes de terror para adolescentes. Em Visões Noturnas, 1990, ele ainda investiu em um suspense com a atmosfera de mistério. No papel de Fred Krueger, tivemos o icônico Robert Englund, cuja carreira se tornou inseparável do personagem. Mas Englund fez muito mais do que dar vida ao vilão dos sonhos. Ele retornou à franquia no terceiro filme, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, 1987, um dos capítulos mais populares da saga. Englund também estrelou o Cult Fantasma da Ópera, 1989, além de ser o vilão do sobrenatural, O Mestre dos Desejos, 1997. Ele apareceu em Força Demoníaca, 1988, uma mistura de terror e comédia, e em filmes como Galáxia do Terror, 1981, Devorado Vivo, 1976, Os Mortos-Vivos, 1981, e o slasher moderno Terror no Pântano, 2006. Englund também teve uma participação marcante no popular Lenda Urbana, 1998. A protagonista, Heather Langenkamp, que interpretou a corajosa Nancy, virou um verdadeiro símbolo de resistência no cinema de horror. Além de voltar no já citado O Novo Pesadelo, 1994, Heather também atuou em outros filmes como o drama Nickel Mountain, 1984, os dramas televisivos Duas Paixões, 1984, e O Selvagem na Motocicleta, 1983. Ela esteve também no terror Eurazer, Jumen, 2018, e fez uma participação no já mencionado Choquer, 100.000 Volt Terror, 1989. Outro nome de peso no elenco foi Johnny Depp, que fez sua estreia justamente em A Hora do Pesadelo, 1984. Depois disso, ele se tornou um dos maiores astros de Hollywood. Depp protagonizou o clássico de fantasia sombria Edward Mão de Tesoura, 1990, o terror gótico A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, 1999, o blockbuster de ação Piratas do Caribe, O Baú da Morte, 2006, e o thriller O Turista, 2010. Entre outros papéis marcantes, estão sua atuação no filme de guerra Platon, 1986, no suspense O Último Portal, 1999, no romance Dom Juan de Marco, 1994, no faroeste moderno Era Uma Vez no México, 2003, e na comédia adolescente Férias do Barulho, 1985.
O experiente ator John Saxon, que interpretou o pai de Nancy, também tinha um currículo de respeito. Ele esteve ao lado de Bruce Lee em Operação Dragão, 1973. Protagonizou o terror italiano Apocalipsis Caníbal, 1980. Foi parte do clássico slasher natalino Natal Negro, 1974. Apareceu no faroeste Joe Kidd, 1972, estrelado por Clint Eastwood, e também no giallo de Dario Argento, Tenebre, 1982. A atriz Amanda WYSS, que viveu a trágica Tina, teve participação em filmes como o drama A Vida Secreta de Mamãe, 1984, no longa de ação A Vingança de um Kickboxer 4, 1992, além de ter sido uma das personagens em Picardias Estudantis, 1982. Uma comédia adolescente que marcou época. Jarcio Garcia, que interpretou Rod, participou do terror Candyman, Dia dos Mortos, 1999, da Ação em Comando Estratégico, 1997, e do thriller psicológico Devil in the Flesh 2, 2000. A atriz Lin Shaye, que teve uma pequena participação como professora de Nancy, anos depois se tornaria uma das queridinhas do terror moderno, graças ao sucesso da franquia Sobrenatural, 2010. Mas, além disso, ela também esteve na comédia romântica de grande sucesso Quem Vai Ficar com Mary, 1998, e no terror de ficção científica Criatura Segunda, 1988. Leslie Hoffman, que trabalhou como dublê em participações físicas nas cenas mais intensas de A Hora do Pesadelo, também esteve em filmes como Carro, A Máquina do Diabo, 1977, a comédia policial Corra que a Polícia Vem Aí, 1988, e o thriller Catástrofe Meteoro, 1979. Vale mencionar também Kim Myers, que protagonizou a sequência A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, 1985. Além disso, ela apareceu no terror sci-fi Eurazer Quarta, Herança Maldita, 1997, e no romance erótico Loucos de Paixão, 1990. Por fim, temos Hope Lange, uma atriz veterana, mais conhecida por papéis dramáticos e de mistério. Ela estrelou o clássico de vingança Desejo de Matar, 1974, ao lado de Charles Bronson. Participou do misterioso Veludo Azul, 1986, de David Lynch, e do telefilme de terror A Fazenda Cravável, 1970. Cada um desses nomes, com sua trajetória única, ajudou a construir o universo de A Hora do Pesadelo e também deixaram marcas importantes na história do cinema, seja no terror, no suspense, na comédia ou na ação. Uma prova de como um único filme pode reunir tantos talentos que viriam a brilhar nas mais diversas produções dos anos seguintes.